Bom, galera, hoje nós iniciamos aqui a nossa segunda parte da segunda fase modernista, né, que é a poesia. Vamos trabalhar aí as características, os autores. Vamos lá então. Segunda fase do modernismo, poesia. Olá, amigos. Continuamos aqui. Agora nós vamos ver a segunda fase do modernismo, mas poesia. Quais as características na poesia modernista da segunda fase? Tá? Ela iniciou com o livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Ela aprofundou os ideais e propostas da primeira fase, ela utilizou-se do verso livre, a poesia sintética, o questionamento da realidade, a busca, o eu indivíduo e o seu estar no mundo, a investigação do papel do artista, a metalinguagem e a corrente mais intimista e espiritualizada evidencia-se a fragilidade do eu. Então aqui nós vamos ver a poesia nessa segunda fase modernista. Os autores da segunda geração modernista na poesia são Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Jorge de Lima. Os mais importantes. A Cecília Meirelles tem uma característica que ela vai escrever as suas obras em poesia, prosa e também traduções. Ela tem uma grande influência simbolista ou neossimbolista. O uso do lirismo, do tempo, o ceticismo e melancolia, a solidão, a saudade, a musicalidade como apoio para seus lamentos. Os versos são curtos e com ritmo, o jogo de imagens, sons e cores, o subjetivismo. Ela tem uma corrente espiritualista do modernismo, tá? Então, importante G. Isso aqui é muito importante, tá? O sonho e a fantasia versus a solidão e o padecimento. Então, a realidade ela não é explicada, ela é vivida. Então, essa linguagem simbólica sugestiva dela é o neossimbolistas. Tá? São figuras sensoriais, transitoriedade da vida, e ela não se descuidou da métrica, ela trabalha muito bem essa métrica. Em espectro, forte influência simbolista. Em viagem, sua poesia tomou força. Atenção, o romanceiro da Inconfidência. Isso aqui nós vamos ter o resgate do romance com redondilhas, o romanceiro, o canto, trovadores, volta lá no passado. Ela não se limita ao fato, mas à coragem, à valentia, à traição e os sonhos. Tá? Isso aqui são poesias dela. O romanceiro da Inconfidência. Ungia a Marília, a bela negro sonho atormentado, voava seu corpo longe, longe por alheio prado. Procurava o amor perdido, a antiga fala do amado, mas o oráculo dos sonhos dizia a seu corpo alado. Ah, volta, volta, Marília, tira-te desse cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E ela, dormindo, gemia, só se tivesse alienado. E assim ela continua com esse poema muito bem feito. Motivo. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Retrato. Não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Lua adversa. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua, perdição da minha vida. Tenho fases de ser tua, tenho outra de ser sozinha. Então essas poesias da Cecília são muito melancólicas, tá? Fases que vão e que vêm no secreto calendário, que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. É roda a melancolia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de ser sua. E quando chega esse dia, outro desapareceu. Então a gente vê essas melancolias, esse sofrimento, essa subjetividade na poesia dela. Canção.
Pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos. Para o meu sonho naufragar, minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro do navio. Mário Quintana. Mário Quintana, escritor gaúcho, longa produção. Rua dos Cataventos. Ele vai tratar da melancolia, da morte, da solidão, da infância e amor, às vezes com tom irônico. A poética desencantada com o mundo. É difícil detectar as causas da tristeza. Uma linguagem vaga, imprecisa e rica, vertente espiritual, herança simbólica de Cecília. Ele retoma algumas características de Cecília. O subjetivismo, individualismo. O poeta não se liga ao contexto, mas às coisas ao seu redor. Então não existe aqui uma preocupação social. A Rua dos Cataventos. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. 20 corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avarenta, adunca, não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que luz trêmula e triste como um aí. A luz do morto não se apaga nunca. Poeminha do Contra. Todos estes que aqui estão travancando o meu caminho. Eles passarão, eu passarinho. Horror. Com os seus O de espanto, seus R's guturais, seus irtos, H, horror, é uma palavra de cabelos em pé, assustada da própria significação. Arte de viver. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver, simplesmente disse eu, mas como é difícil. Cartaz para uma feira do livro. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Murilo Mendes vai trazer um poema piada, sátiras, temas políticos sociais, humor e ironia como crítica. Apesar de ser modernista, teve um estilo próprio, aproximando-se do surrealismo europeu. Explora os estados de consciência, do ser humano através do jogo de imagens. É um poeta complexo, de difícil interpretação. Linhas paralelas. O presidente resolve construir uma boa escola, numa vila bem distante, mas ninguém vai nessa escola, não tem estrada para lá. Depois ele resolve construir uma estrada boa, numa outra vila do estado. Ninguém se muda para lá, porque lá não tem escola. Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde canto gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas ou os filósofos são polacos vendendo prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas muito mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai que me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de identidade. Com certidão de idade. Então aqui ele faz uma crítica ao Brasil atual e ele retoma aqui a canção do exílio. Tá? Então ele faz... ele começa a trazer esses traços modernistas, começam a aparecer cada vez mais. Os dois lados. Deste lado tem meu corpo, tem o sonho, tem a minha namorada na janela, tem as ruas gritando de luzes e movimentos, tem meu amor tão lento, tem meu anjo da guarda, que às vezes se esquece de me guardar. Tem o mundo batendo na minha memória. Tem o caminho para o trabalho. Do outro lado tem outras vidas vivendo da minha vida. Tem pensamentos sérios me esperando na sala de visitas. Tem a minha noiva definitiva me esperando com flores na mão. Tem a morte e as colunas da ordem e da desordem. Tem um período de mudança. A crise metafísica, a arte religiosa e filosófica, o catolicismo, Aqui eu tenho Tempo e Eternidade, Jorge de Lima, o movimento religioso. Logo após, funde-se com o engajamento social. Aqui eu tenho um poema espiritual. Eu me sinto um fragmento de Deus, como sou um resto de raiz. Um pouco de água dos mares.
O braço desgarrado de uma constelação. A matéria pensa por ordem de Deus. Transforma-se e evolui por ordem de Deus. A matéria é variada e bela. E assim ele prossegue falando-se a parte espiritual. Vinícius de Moraes, também conhecido como Poetinha. As principais características. A primeira fase, o colégio jesuítico. Ele é transcendental e místico, espiritualidade, o neossimbolista. Versos mais longos, melancólicos, linguagem complexa. Já numa segunda fase, as 5 elegias, a proximidade com o mundo material, a preocupação social, a linguagem coloquial, tá? O dia. Aqui ele vai usar o mas, principalmente com o soneto. Na terceira fase, versos mais curtos, sonetos, às vezes o modelo de Camões, versos decassílabos e alexandrinos, dá vazão ao erotismo e lirismo, mais conhecido, né, dele. Não existe preconceito ou tabus. Ele vai trabalhar com a saudade, a paixão, o desejo, a separação. No aspecto social, sua literatura aparece como oposição à violência, contra as desigualdades da guerra. E ele tem principalmente assim uma grande composição de músicas a partir da década de 1950. Soneto do amor total. Amo-te, meu amor, não cante. O humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, nunca sempre diversa realidade. Amo-te, enfim, de um calmo amor prestante. E te amo além, presente na saudade, amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te, um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, como um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia, em teu corpo de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Soneto de fidelidade. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar e no seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Rosa de Hiroshima. Pense nas crianças, mudas, telepáticas. Pense nas meninas, cegas, inexatas. Pense nas mulheres, rotas alteradas. Pense nas feridas, como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Carlos Drummond de Andrade é o maior poeta do século XX. Sua poesia pode ser dividida em 4 fases. Tá? Irônica, social, metafísica e retrospectiva. A fase irônica dele é Gauche. Semana de 22, desajustado com o mundo, ironia, coloquialismo, humor, isolamento, individualismo, subjetivo, reflexão existencial. Fase social, o Estado Novo e Segunda Guerra Mundial. Problemas sociais, alienado à primeira fase, a Rosa do Povo. A fase metafísica ou filosófica dele. A partir da década de 40, desencantou-se com os problemas sociais. Ele vai falar sobre o pessimismo, a preocupação formal, os versos regulares, vida, morte, tempo, velhice, amor, infância, poesia. E a fase retrospectiva dele. Retorna a ironia e humor, aprofunda-se temas como a infância em Minas, o amor, a morte, a família, os amigos. Era irônico, mas poético. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Poema de 7 faces. Quando nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos é do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que não era Deus. Se sabia que eu era fraco. Mundo, mundo vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, bota a gente comovido como o diabo. Nosso tempo. Esse é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora prescindida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos, as leis não bastam. Os lírios não nascem da lei, meu nome é túmulo, escreve-se na pedra. Visita os fatos, não te encontro, onde te ocultas, precária síntese. Penhor de meu sono, luz dormindo, acesa na varanda. Miúdas certezas de empréstimos, nenhum beijo. Sobe ao ombro para contar-me, cidade dos homens completos. Eu tenho alguns temas típicos aqui deles. O indivíduo, um eu todo retorcido, desajeitado, tímido, torturado. A terra natal, a relação com a origem, com o lugar de origem dele. A família, o indivíduo interroga sem alegria e sentimentalismo uma família que existe dentro de si. Os amigos, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Charles Chaplin, Machado de Assis. O choque social, o espaço social onde se expressa o indivíduo e onde ele se limita frente aos outros. O amor, nada de romântico ou sentimental. O amor é uma amarga forma de conhecimento dos outros e de si. A poesia é fazer poética, estar presente. Poemas piadas, jogo de palavras, a inocência, né? A existência, a questão do estar no mundo, de estar ali participando. Olha só, o indivíduo, bruxa nesta cidade do Rio, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Precisava de um amigo, desses calados, distantes, que leem versos de Horácio, mas secretamente influem na vida, no amor, na carne. Estou só, não tenho amigo, e a essa hora tardia, como procurar amigo? A terra natal, confidência do Itabeirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferros nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A família. Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras. Lia a comprida história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acabava mais. Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Jorge de Lima, alagoano, ligado à política. São versos parnasianos, o imaginário surrealista, poesia social paralela a uma poesia religiosa. A poesia social, a cor local, ele vai trabalhar essa cor local. Menino branco, imagens de negros, denúncia das desigualdades sociais. Essa negra fulô. Ora, cedeu que chegou. Isso já faz muito tempo. No banguê do meu avô. Uma negra bonitinha, chamada negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ô fulô, era a fala da sinhá. Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô. Essa negra fulô. Essa negrinha fulô ficou logo para a mucama, para vigiar a sinhá, para engomar pro senhor. Essa nega fulô, essa nega fulô. Ô fulô, era a fala da sinhá. Vem me ajudar, ô fulô, vem abanar o meu corpo, que eu estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné. Vem balançar minha rede, vem me contar uma história. Que eu estou com sono, fulô, essa negra fulô. Na Segunda Guerra Mundial, a ditadura do país, as perseguições políticas, entre inúmeros problemas, acentuaram a preocupação com o ser humano,
no plano social individual. Então, esses principais temas aí, a preocupação social e política, a espiritualidade, a metafísica e o questionamento existencial, foram muito presentes nessa segunda fase aqui do modernismo, principalmente na poesia que nós vimos agora. Ok? Literatura africana. Aqueles povos foram, vamos dizer assim, tiveram influência da língua portuguesa, aqueles países africanos, tá? Onde a língua portuguesa é utilizada. Vamos estudar essa literatura, dar uma passada aí para vocês terem uma ideia, ok? Vamos lá então.